Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. O estilo desse mês era para ser Irish Red Ale, só que saiu uma coisa que eu não sabia, que é o anúncio do mestre cervejeiro Eisenbahn 2020. E a gente tem por tradição sempre fazer uma análise, né? Eu acho que todos os anos eu fiz uma análise de estilo, só para tentar ajudar quem quer participar a tentar ter um bom desempenho no programa, e é uma coisa muito legal, porque o programa ele dá uma visibilidade enorme para a cerveja artesanal e tem uma premiação bastante legal, né? Uma viagem para a Alemanha. Então eu tomei a liberdade de mudar o estilo que a gente ia analisar esse mês para analisar, para fazer, para executar e para estudar mais a fundo o estilo desse ano, que é Vienna Lager. Eu tô com toda essa urgência para fazer o vídeo porque eu dei uma olhada aqui no regulamento e basicamente a gente tem um mês para fazer essa cerveja a partir de agora e enviar se quiser participar, porque as amostras elas são recebidas só se elas forem postadas até o dia 13/4. E uma lager a gente precisa de pelo menos 21 dias para fazer, isso se a gente apressar. Na minha opinião, Vienna Lager é um estilo dificílimo de fazer, ainda mais num tempo tão curto. Então essas são o resumo do estilo segundo o próprio site da Eisenbahn, né? Como o próprio nome diz, Vienna Lager foi inventada em 1840 em Viena, na Áustria, e é uma cerveja com sabor suave e fácil de beber. Ele já começa dando um resumão pra gente. Tem um corpo médio, carbonatação moderada e espuma persistente. Sua cor âmbar avermelhado e brilhante é uma das principais características do estilo. Então a gente começa a ver coisas que a gente tem que fazer aqui caso a gente queira ser selecionado para o programa. Também é possível sentir o sabor do malte moderado a forte, que equilibra bem com o amargor do lúpulo. Tem que tomar aqui um pouco cuidado, que talvez contradiga, vamos ver junto se contradiz mesmo, na diretriz de estilo que está dado no próprio regulamento. E aqui tem algumas coisas interessantes. A primeira coisa que eu tenho que falar é que eles não vão se basear no BJCP supostamente, mas a análise é do BJCP, o guia de estilo é do BJCP. Existem mais de um guia de estilo, o BJCP é o que a gente mais usa como cervejeiro caseiro, mas eles vão se basear, o julgamento vai ser feito com base no guia de estilo do Brewers Association, esse que o mouse está aqui em cima. É um guia de estilos muito mais sucinto, mas a descrição que está no site deles, que está no regulamento ainda é do BJCP. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas aqui, OG, FG, álcool e IBU, porque lá no Mestre Cervejeiro Eisenbahn, diferente dos outros concursos, passa por análise físico-química, entra no equipamento e o equipamento ele vai falar OG, FG, amargor e teor alcoólico. Então a primeira coisa que a gente pode fazer para tentar ter uma boa colocação e mesmo já tendo uma boa cerveja não ser descartado de cara, é fazer mais ou menos no meio dessa faixa, porque daí se tiver vou fazer lá em 1046 e vai lá o Beer Analyzer e vê 1045, está desclassificado. Então, a gente começa jogando ali no meio dessa faixa. Acho que a primeira dica que a gente pode ter, a primeira dica grande para participar desse concurso. Então, isso vale para tudo, para IBU, para extrato original, para cor também. E nesse nosso primeiro vídeo a gente faz uma análise do que é a cerveja de acordo com as diretrizes. Eu acabei colocando as duas aqui. A que está no regulamento, que é a tradução da diretriz do BJCP, e no finalzinho a diretriz do BA. E é muito legal poder trazer isso para cá, porque a diretriz do BA ela é muito pequenininha, é bem mais sucinta que a do BJCP. Então, vamos analisar as duas. Isso aqui está lá no regulamento, tudo bem? Impressão geral, o que é a Vienna Lager? É uma Amber Lager de intensidade moderada, com malte suave, afável. Eu teria que olhar no dicionário como a gente poderia inserir afável numa cerveja. Com amargor moderado e final ainda relativamente seco. Aqui está aquela contradiçãozinha que eu disse, porque se a gente olhar o guia, né, intensidade de malte suave, vem aqui para a primeira tela que eles falam, também é possível sentir o sabor do malte de moderado a forte. Na verdade, na minha opinião, o que vale é o guia. Então a gente vai pelo guia, a que eu vou projetar vai ser pelo guia. O sabor do malte é limpo, rico em notas de pão, levemente tostado, anotem isso, muito importante, levemente tostado, com uma impressão elegante derivada dos maltes bases e do processo, sem emprego de adjuntos nem maltes especiais. E agora nota do tradutor, porque não tem na versão em inglês do BJCP, com exceção do Viena. Mas o Viena não é um malte especial, ainda é considerado um malte base, fica naquele limbo ali, né? Então isso é só uma impressão, o geral da cerveja. O que é a cerveja? Uma cerveja lager, fácil de beber, amargor de boa, malte de boa, perfil de fermentação extremamente limpo. Então a gente começa aqui com um aroma.
Lembrando que aroma vale 12 pontos numa escala de 50 se for julgado de acordo com o OBJCP. O que a gente tem que buscar nesse aroma? O que o juiz vai fazer? Ele vai ler isso daqui e vai ver se tem ou não tem na cerveja. Se tem, pontua, se não tem, despontua. Se tem coisa que não está aqui, despontua mais ainda. Então, o malte moderadamente intenso confere notas aromáticas de tostado e rico maltado. Cuidado, um leve tostado. Perfil lager limpo, então aqui já é aroma de fermentação. Então a gente tem aroma de malte, a gente tem aroma de fermentação e a gente tem aroma de lúpulo. Aroma de fermentação, perfil de lager limpo. O que isso quer dizer pra gente? A gente vai lá, vai procurar uma cepa de levedura bem limpa e vai usar uma temperatura baixa de fermentação para fazer essa cerveja. Aroma de lúpulo floral, condimentado, que pode ser de baixo a nenhum. Então a gente tem um pequeno perfil de lúpulo, o lúpulo não brilha nessa cerveja, o foco é o malte, mas um pouco de aroma de lúpulo a gente tem que ter, a gente pode ter. E o lúpulo que a gente vai utilizar deve ter características históricas da região onde foi feito. Então esse estilo é um estilo da escola alemã, um estilo austríaco. A gente vai utilizar lúpulos nobres da Europa continental. E agora vem a parte que é mais difícil. Um aroma significativo de caramelo ou tostado é inadequado. Então olha a grande dificuldade dessa cerveja. Eu já tenho todos os desafios de uma lager, de ter perfil de fermentação extremamente limpo, e isso é muito difícil de fazer. E ao mesmo tempo, a gente tem que ter tostado, mas esse tostado não pode ser significativo. Isso aqui é o que vai diferenciar das cervejas boas para cervejas ótimas, para cervejas que estão quase adequadas ao estilo, as que estão 100% adequadas com o estilo. Isso aqui talvez é o ponto mais difícil. Como conseguir um perfil lager limpo fazendo essa cerveja em 21 dias? Aparência. Lembra lá no começo que falava aparência é algo fundamental, a cor vermelha, dourada? Então isso que a gente vai buscar. Duas coisas. Aparência, apesar de pontuar apenas 3 pontos, dá para ver lá na frente que eles vão se importar muito. Então a cor âmbar avermelhado é o que a gente vai buscar, cobre claro a gente não vai buscar, vamos buscar o âmbar avermelhado, cristalino e brilhante, espuma volumosa de tom marfim persistente. Já quando chegar na do BA, na descrição do BA, a gente volta a falar da aparência. Sabor pontua 20 pontos numa escala de 50. Então como a gente já falou muitas vezes, né, o sabor ele reflete o aroma. Então começa suave e elegante, complexidade de malte. Então o malte ele existe, mas ele é suave. Então ele existe, mas é suave. Por que ele é elegante? Ele tem um tostado, mas é um tostado discreto. E aí vem a questão de equilíbrio, né? Presença de amargor suficiente para proporcionar um final equilibrado. Essa cerveja, o foco dela, como toda cerveja alemã, é drinkability. Cerveja difícil, bem difícil. Sabor do malte reflete o aroma. Sabor do malte tende a ter um perfil rico com suave tostado, mas sem caramelo ou tostado significativo. Olha ali a linha tênue. Aqui, final bastante seco, fresco, com malte intenso e amargor de lúpulo presente no retrogosto. Aqui mais uma reafirmação de equilíbrio, né? Malte intenso, mas suave, com presença de lúpulo no retrogosto, que também deve ser suave. Lúpulo reflete totalmente o aroma, sabor de lúpulo floral, condimentado, que pode ser de baixo a nenhum. A gente não precisa ter presença de lúpulo nessa cerveja. Quer dizer, não ter presença de lúpulo não significa não ter lúpulo, né? A gente vai pôr lúpulo, mas ele tem que estar lá em terceiro plano praticamente. E por fim, perfil de fermentação limpo, fermentação lager clássica. Sensação na boca vale mais 5 pontos numa escala de 50, e a sensação na boca ela talvez está a coisa mais fácil dessa cerveja, que é um corpo médio leve a médio, e isso vai indicar para a gente quais temperaturas a gente vai utilizar na formulação da receita. 64 a 66 graus para atingir isso daí, com uma cremosidade suave, com carbonatação moderada. Então a gente sabe quanto de açúcar vai colocar no priming, ou quanto de pressão vai colocar na carbonatação forçada. E essa cremosidade, da onde que ela pode vir? Talvez do perfil de água. Difícil pensar nessa cerveja, nas características que ela tem até agora, como sendo uma cerveja cremosa. Mas vamos tentar se esforçar. Até aqui estava no edital do concurso. O edital do concurso não pegou o BJCP inteiro, então eu vou continuar com informações do BJCP agora. Comentários. Isso aqui está no BJCP. Uma cerveja de intensidade standard para consumir todos os dias, não uma cerveja feita para festival. Então não é uma cerveja comemorativa, não é uma cerveja pesada, é uma cerveja leve, isso tem que estar em mente. Eu acho que os próximos parágrafos não dizem muito pra gente, né? Que ele fala de como são as Vienas americanas, como que são as outras no mundo,
mas isso não importa, a gente vai fazer uma clássica. E aqui tem uma coisa muito legal do guia que eu queria deixar em destaque. Esse estilo está na lista de observações para passar no futuro próximo para a categoria cervejas históricas, porque ela não é muito feita mais. Não tem muito Vienna Lager por aí. Eu, pensando bem, tomei pouquíssimas até hoje, nunca abracei nenhuma. Então vai ser uma boa oportunidade para a gente brincar. E aí outra coisa que está no guia que não está no edital do concurso são os ingredientes característicos. Então começa com o malte sendo como característico o malte Viena, porque olha que legal, o malte Viena proporciona um perfil ligeiramente tostado e complexo de produtos de Maillard. Então tá aí, já tá a dica enorme de como a gente vai conseguir o tostado leve sem chegar num tostado ou num caramelo, usando quantidades enormes de malte Viena e usando outros maltes, principalmente para correção da cor. Essa cerveja é muito parecida com estilos Marzen e Oktoberfest e sempre tem relação delas, falando que elas são parecidas e o que tem de diferente. Então, como acontece com a Marzen a gente tem mais exemplos para tomar no mercado. Somente deve ser empregado malte da melhor qualidade, sempre para concurso a gente vai fazer isso, com lúpulos continentais, de preferência Saaz ou Styrian. Então, o guia nos ajudou enormemente a nem precisar pensar muito no lúpulo. A gente vai de Saaz ou de Styrian Golden aí, fácil, fácil. E aí o que eu falei ali em cima, pode-se usar alguns maltes caramelo mais escuro para adequação da cor e dulçor. Mas, cuidado, se eles se destacarem, você tá fora. Então, só queria trazer aqui, já que o edital fala que vai ser julgado de acordo com o BA, com o Brewers Association, embora o edital ele dá o BJCP, mas vamos ler o BA, a gente pode tirar informações interessantes. O legal do BA é que é sucinto, é isso aqui que está na tela e acabou. Então, estilo Vienna Lager, cor cobre e marrom avermelhado, ponto. Turbidez, deve ser translúcida. Agora isso pega porque a gente tem pouco tempo para fazer. Como que a gente vai fazer uma cerveja translúcida em tão pouco tempo? Para a gente ganhar aquela nota, né, apesar da nota de aparência ser apenas 3 segundo o BJCP, a gente tem que ir nisso. O que a gente puder usar para clarificar essa cerveja, a gente vai ter que utilizar porque o tempo é pequeno. Ainda na turbidez, Two Haze não deve estar presente e tem vídeo só sobre Two Haze na série sobre clarificação, que é aquela turbidez que acontece quando a cerveja gela. Continuando aqui, malte, aroma e sabor, caracterizado pelo dulçor e aroma do malte, ainda junto com o BJCP, né? No qual deve ter um sutil tostado, totalmente igual ao BJCP. Lúpulo, aroma e sabor, muito baixo abaixo, derivado de lúpulos nobres. Lúpulos nobres, uma série de lúpulos alemães ali, ou da região da Alemanha continental. Quer dizer, a Alemanha é continental, né? Da Europa continental. Amargor, baixo a médio baixo, limpo e seco. Receita sai essa semana ainda, tudo bem? Características de fermentação. DMS, diacetil e éster não podem de jeito nenhum estar presente. E aí, como que a gente faz isso em tão pouco tempo? Eu tenho que fazer a fermentação a temperatura lá embaixo, depois aumentar para fazer diacetil rest, depois torcer para que saia tudo. Difícil. Vamos tentar fazer junto. Espero que vocês consigam mandar para o concurso e eu ia ficar muito feliz se tivesse pessoas que assistem o Beer School lá no programa. E para finalizar, uma coisa mais fácil do estilo corpo médio. Então, só para finalizar, a comparação entre estilos, né? Porque a gente lendo aqui o guia, ela parece uma Pilsen alemã. O que diferencia, né? Se a gente diferenciar de uma German Pilsner ela tem muito mais intenso essas características de lupulado. Uma Czech Pils também tem muito mais intensas essas características de lupulado. Na verdade, teria que pegar as cervejas mais ambers para comparar, né? Não uma Pilsen direto, porque ela é uma Pilsen mais escura e mais suave. Caráter de malte mais leve, com um pouco menos de corpo e ligeiramente mais amarga no equilíbrio que uma Marzen. A Marzen é bem docinha, acho que tem até uma da Eisenbahn para tomar, não tem não? No entanto, com muitos dos mesmos sabores derivados do malte. O caráter de malte é semelhante ao de uma Marzen, acabou pulando uma linha aqui, mas menos intenso e equilibrado, menos álcool. Vamos esquecer da Marzen, que a gente quase nunca toma Marzen. Vamos vir aqui para baixo. Menos intensidade de lúpulo e malte, nem a orientação para ter um final mais lupulado, que o equilíbrio seja mais lupulado, se comparado a uma Czech Amber. Então a gente vai focar numa cerveja leve, um pouco mais escura, tentar dar aquela cor avermelhada, só que com tudo muito suave. Então vamos tentar, vai ser um grande desafio. Tô doido para fazer essa cerveja. Então até o próximo vídeo, espero que vocês participem. Valeu e até a próxima.